Calistenia é coisa de atleta. Eu achava isso também. Durante muito tempo eu achei que, por exemplo, até uma flexão era coisa assim muito fora do normal. E para mim era muito difícil, né? Imagina eu, uma pessoa sedentária que não treinava nada, me alimentava muito mal. Só de tentar fazer a flexão, a minha mão já tremia e caía de cara no chão. E para mim era frustrante. Eu falava, Meu, nunca vou conseguir fazer isso, é uma coisa muito difícil. mas tudo começou a mudar ali quando eu conheci o Pedro ali no Parque Vila Lobos. Ele dava calistenia 2 vezes na semana. E ele é meu marido hoje, né? E a gente continua ali passando a calistenia para frente, vamos dizer assim. Então foi aí que eu descobri que a calistenia tem um método por trás, né? Tem as suas progressões. Não é só você chegar fazendo barra, chegar fazendo flexão. Às vezes você quer começar e aí você começa já pelo movimento final. Sendo que, na verdade, você precisa saber o seu nível, qual exercício que pode ser adaptado ali, que prepara o seu corpo para o próximo nível, tá? Quando eu comecei, eu treinava poucas vezes na semana, e geralmente era no parque. Aí depois veio a pandemia, aí eu continuei ali treinando em casa, e para mim, eu não tinha barra. Então, eu fazia ali o que eu conseguia fazer com o que eu tinha treinando em casa. Isso antes da gravidez, antes de casar, né? Mas, Mari, eu quero começar, eu não tenho força, não tenho equipamento, não sei por onde começar, vejo um monte de vídeo mirabolante na internet, já salvei alguns, já fiz alguns e não deu certo. O que eu faço? Aqui no link da descrição, eu vou deixar um plano perfeito para você começar. Então, tem um quiz para saber exatamente aonde você começaria. Então, uma das minhas primeiras metas na calistenia foi fazer barra fixa e flexão. Eu não conseguia fazer flexão. Eu achava muito que eu não tenho força e eu não sabia como fazer para ganhar força. Que na verdade não era porque eu não tinha força, é porque eu não treinava força. E o que eu realmente precisava fazer era fazer um treinamento, um protocolo de método de força com a progressão correta para eu chegar na flexão, certo? Então, até entender como funcionava o treinamento com peso corporal, entender as progressões do movimento, demorou um pouquinho. A primeira coisa que eu fiz para conquistar a flexão, entendendo qual era o meu nível, que era 0, eu comecei com a flexão inclinada. Como que é a flexão inclinada? Eu pegava uma superfície mais alta, eu apoiava as mãos, por exemplo, na cadeira, na mesa, enfim, apoiava a mão, ativação do abdômen, ativação do corpo todo e fazia essa descida com o peito ou na mesa ou na cadeira, aqui no caso na cadeira, certo? E os cotovelos lá para trás. Então isso fez eu ganhar um pouco de consciência corporal de movimento. Eu não fazia tantas repetições e nem com tanta facilidade. Então aqui, por exemplo, eu conseguia fazer 3, 4 repetições e isso é perfeito para ganho de força no próximo nível. Aí quando você já consegue fazer muitas flexões, né, já ficou muito fácil, aí eu migrei para a flexão de joelho, que seria o seguinte, acho que pega aqui. Aí eu colocava o joelho no chão, apoiava as mãos, né, as mãos aqui na linha do peito, fazia essa descida, sempre com os cotovelos lá para trás, um pouco mais próximo do meu tronco, tá? Então fazia essa movimentação aqui. Claro, não fazia também com tanta facilidade, então tem uma coisa que fazia bastante, que era fazer as negativas, que era descer bem lento e soltar. Aí voltava, aí descia bem lento. E depois, quando eu comecei a fazer muitas repetições com o joelho, aí sim eu fui tentar fazer ali sem o joelho. Então eu já fazia 10 com o joelho, então provavelmente você já faz uma sem joelho. E aí, sem joelho, mão na linha do peito, peito encosta no chão, ativando sempre o abdômen. Quando eu dominei assim a flexão, aí eu já comecei a fazer algumas variações, por exemplo, flexão diamante, flexão arqueiro, então tem outras variações de flexão que são um pouco mais difíceis depois que você aprende. Então depois que você aprende a fazer, você quer fazer várias diferentes. E uma coisa que é interessante é a gente entender que a gente tem que colocar intensidade no exercício. Quando eu entendi que aqui estava fácil,
eu já estava fazendo mais que 5, 6 repetições com tranquilidade, eu já não estou fazendo com tanta intensidade. Então, eu ia para o próximo passo. Por exemplo, aí eu ia para o joelho. Aí, com o joelho, fazer as negativas. Então, tem todo um método para você conquistar aquela flexão. E parece que é uma coisa muito longa, né? Ah, nossa, vai demorar 1 ano para fazer uma flexão. E, na verdade, não. Quando você ganha, quando você tem a consistência de fazer o treino, né, pelo menos ali 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, você conquista mais rápido. Mas, lógico, tem que ter um método por trás, não é uma coisa assim... fiz 50 flexão hoje e aí eu não faço nunca mais. Entende? Então, você não vai conseguir colocar intensidade no seu exercício e fazer o volume semanal que é necessário para você realmente dominar esse exercício. Então, o segredo para você ganhar força na calistenia não é a quantidade de repetições, fazer infinitas repetições, e sim a intensidade que você coloca no exercício fazendo força. Aí, o dia que eu consegui fazer a minha primeira flexão, gente, foi assim... Falei, agora vai. Eu tive que entender que a força já estava comigo. Eu só precisava entender como despertar ela, né, da forma certa. Então, se você ainda não conseguiu sua primeira flexão, lembra disso. O começo é o mais importante. Você se dedicar, você colocar realmente uma consistência ali no seu treino. Para vocês terem uma ideia, hoje eu faço flexão, até coloco peso extra de vez em quando eu quero realmente colocar intensidade. Se você quer começar hoje, eu deixei aqui embaixo na descrição, eu deixei um link com um quiz para você saber qual nível na calistenia você está e qual nível você começaria no nosso plano hoje. Tá? Então, é o seu primeiro passo na calistenia. Se você quer começar, se você não tem força, se você não tem equipamento e você não sabe por onde começar, vai lá no link e já veja por onde você começa hoje. Então, os treinos são para ganho de força, definição e também tem algumas skills iniciantes de calistenia. Então, se você quer começar hoje, já responde o quiz e já saiba qual o melhor plano para você começar. E se você gostou desse vídeo, já comenta aqui para mim qual o próximo tema que nós vamos trazer aqui no canal. Um beijo!